dia para quem está nos assistindo pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre, ou nos escutando pela Cultural FM em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Bom dia para você também que está ligado nos nossos canais do YouTube. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje, quinta-feira, dia conhecido por ser a ressaca da Super Quarta, porque é o dia que acaba seguindo ali a decisão de juros aqui no Brasil e nos Estados Unidos, e que normalmente é o dia do impacto, porque as decisões elas são tomadas do fim da tarde para a noite. Então, às vezes não tem tempo de reação das taxas já determinadas. A dos Estados Unidos, que sai ali às 3h30, ainda impacta um pouco mais o dia. Agora, aqui do Brasilzão, é no dia seguinte que a gente tem os impactos e a gente vai falar o que muda agora com essa taxa de juros ou o que não muda, o que o comunicado do Copom trouxe e o que ele deixou de trazer também. Então a gente vai passar por todos esses assuntos com vocês relativos à taxa de juros, mas não só isso, a gente vai falar dos esforços, dessa tentativa de segurar ou diminuir o preço dos combustíveis, mesmo com os reajustes da Petrobras, até mostrando ali quem que está de escudo e quem não está contribuindo com a coisa, ou até às vezes agindo para piorar a situação, como alguns estados, aumentando o ICMS bem nesse momento crítico. E vamos comentar o fechamento também. Então, já que eu estou passando nas pautas do dia, já vamos ver os destaques do nosso site, que a gente já passa pelas nossas principais manchetes do iclnoticias.com.br. Então, começando pelo nosso fechamento de hoje, ontem, que foi e deve ser o nosso primeiro assunto do dia. A cautela do Fed, do Banco Central dos Estados Unidos, pesa nos mercados, Ibovespa cai, dólar sobe, depois de sinal de incerteza. E aqui a gente estava falando só do Jerome Powell e da sua coletiva, já que ela mexeu muito com as expectativas de juros, jogou uma boa água no chope do mercado e fez com que as bolsas fossem para o negativo de vez. Vamos explicar tintim por tintim disso daqui a pouquinho, mas não para por aí, porque como falei, hoje é quinta-feira da ressaca da Super Quarta. Banco Central reduziu os juros pela primeira vez desde 2024, veio aí, finalmente aconteceu a redução, mas muito do que eu falei aqui, a mãe Débora acabou falando para vocês, realmente apareceu no comunicado. Se a gente tivesse feito o nosso bingo da Super Quarta, a gente tinha enchido a cartela. Da próxima vez eu vou fazer o bingo para a gente marcar o que apareceu, o que não apareceu no comunicado do Copom e a gente vê quanto já acertei mais que o mercado. Vamos lá, decisão marca início da queda de juros no país, mesmo com cenário exterior ou externo desafiador. Então aqui a gente vai explicar isso também porque existe quase uma contradição ali. Segurou juros, a gente até estava falando disso na redação, segurou juros por tanto tempo, com sinais de desinflação ou de desaceleração da inflação, e agora que a gente tem um cenário conturbado, isso parece que aparece, claro, no comunicado do Copom, mas até como um limitador de possíveis quedas. Mas enquanto estava mais tranquilo, a taxa não se movia. E a gente vai entender por que isso. Parece um contrassenso. E eu vou explicar para vocês até os pretextos que são colocados em comunicados que normalmente são acenos para o mercado. Vamos seguir aqui para eu não entrar nesse assunto, não adiantar a pauta para vocês. A gente ainda vai repercutir a nossa entrevista exclusiva do Brasil não vendeu a soberania para Trump, diz o vencedor do Prêmio Nobel, que é o Stiglitz. Ele deu uma entrevista ao Jamil Chad e a gente vai comentar esse assunto na sequência. Separamos alguns trechinhos para falar com vocês e a gente também vai falar da notícia que está lá no site, que tem uma entrevista completa, inclusive recomendo para quem quiser ler a notícia que está lá no iclnoticias.com.br. Mas não para por aí, porque a gente ainda tem pauta pra caramba. Governo propõe zerar ICMS sobre importação de diesel, União oferece 3 bilhões e a decisão final deve ser tomada até o fim de março, em encontro entre União e Estados. Essa disputa em relação ao preço dos combustíveis, a quem vai ceder,
quem que vai ter participação, quem não vai, a gente também comenta daqui a pouquinho com vocês no Mercado Investimentos. Vamos começar pela nossa agenda de hoje, porque já falamos pra caramba aqui, então vamos entender o que deve conduzir o nosso dia hoje, para onde deve ir o mercado, para onde deve ir o humor do dia, de acordo com a nossa agenda de indicadores. Meia-noite saiu a decisão de política monetária no Japão, então já é decisão de política monetária no Japão. Às 8 horas da manhã, aqui no Brasil, a FGV divulgou o IGPM da segunda prévia de março, ainda não é o IGPM final, mas sim uma prévia em março. Às 9 horas no Reino Unido também teve decisão de política monetária, então as taxas de juros já foram conhecidas tanto no Japão quanto no Reino Unido até agora. 9h30 da manhã nos Estados Unidos tem pedidos de auxílio-desemprego da semana até 14 de março e aqueles pedidos de auxílio-desemprego continuados até a semana anterior, até dia 7 de março. Aqui, dados termômetros do mercado de trabalho dos Estados Unidos, são dados semanais que acabam trazendo um acompanhamento mais próximo do mercado de trabalho estadunidense. Mas não para por aí, tem mais dado na agenda, tem mais indicador na sequência, porque às 10 horas da manhã, aqui no Brasilzão também, teve a sondagem industrial de fevereiro, medida pela CNI, não é a da FGV, mas a da Conferência Nacional da Indústria. 10h15 lá na zona do euro, já teve decisão de política monetária também, então juros da zona do euro já foram conhecidos. E aí depois dessa decisão, quem apresentou uma coletiva e participou dessa coletiva de imprensa foi a presidente do Banco Central Europeu, a Christine Lagarde. Ela comentou a decisão de política monetária, como acontece aqui no comunicado, como acontece lá nos Estados Unidos com o Jerome Powell. Hoje foi a vez da Christine Lagarde falar sobre essa decisão importante da zona do euro. Às 11 horas da manhã, agorinha, lá na Suíça, tem relatório de perspectivas para o comércio global sendo divulgados pela OMC. E às 11 horas da manhã, também agorinha, o Fed, o Banco Central dos Estados Unidos, realiza reunião aberta ao público para discutir as regras de capital bancário. Essa aqui, acho que mais segundo plano na agenda. Seguindo para fechar essa lista de condutores do dia, a gente ainda tem Departamento do Comércio divulgando as vendas de moradias novas. Nos Estados Unidos, ainda às 11, tem estoques no atacado de janeiro. E às 19 horas, aí já se encaminhando para o fim do dia, o presidente Lula e o ministro Fernando Haddad fazem comunicado à imprensa no Sindicato dos Metalúrgicos em São Bernardo do Campo. Aqui, já com mais potencial de ficar no radar, deve ser algo que vai atrair os holofotes, mas vai repercutir amanhã, porque já é uma agenda de fim de dia. Às 10h15 na China também tem juros sendo definidos nas taxas para 1 e 5 anos. E nos Estados Unidos, durante o dia, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recebe o primeiro-ministro, na verdade, a primeira-ministra, eu acho, eu não enxergo, gente, está muito pequeno, do Japão, Sanai Takahashi, eu acho. É difícil, né? Sanai Takahashi na Casa Branca, e é a primeira-ministra mesmo. E na Bélgica, o Conselho Europeu se reúne em Bruxelas. Então aqui estava muito pequenininho, mas consegui ler com o esforço das minhas lentes de contato, porque eu mesma sou míope. Vamos já falar do fechamento de ontem, então, depois dessa abertura longa e de uma agenda mais recheada que a gente não via há bastante tempo. Vamos falar do fechamento dos mercados ontem, porque foi um fechamento de virada. Teve plot twist ontem na Bolsa Brasileira, muito por conta da sinalização que veio dos Estados Unidos e, como falei, jogou areia nas expectativas do mercado. Então o Ibovespa começa o dia no terreno positivo. Ele não começa caindo. Ele começa quase com aquela esperança de que as coisas vão melhorar. Como a gente sempre fala aqui, tudo pode ser, só basta acreditar. Então, a Bolsa começa nessa expectativa de que tudo vai dar certo na quarta-feira,
que a super quarta vai ser tranquila, vai ter ali arrefecimento das tensões e que ele vai continuar sustentando esse patamar positivo. Testa esse patamar por um bom tempo durante o dia, mas quando vai se aproximando a decisão dos Estados Unidos, até aí, Ibovespa no positivo, quando vai chegando ali às 3h30, a coisa começa a mudar. Aí começa a azedar o humor dos mercados, porque não só tem a decisão lá nos Estados Unidos, como também tem a fala do presidente do Banco Central de lá. O Jerome Powell fez um pronunciamento, como sempre faz, então aquela coletiva que ele explica a decisão, se teve unanimidade ou não, como é que foi ali a reunião do FONC, né, que é o Comitê de Mercado Aberto dos Estados Unidos. E aí que a coisa começou a ir de mal a pior, porque quando o Ibovespa ele começa a ganhar um pouco até mais de fôlego, chega a hora de decisão dos juros nos Estados Unidos. Eu até separei aqui algumas partes para comentar com vocês, porque o Ibovespa ele tentou resistir o quanto pôde, mas ele acabou perdendo um pouquinho de força e fechou em queda. Em queda de quanto? De 0,43. Não foi uma queda ali que levou a bolsa para um grande ajuste. Foi realmente esse ajuste mais pontual movido pelas expectativas de juros que vieram lá dos Estados Unidos. Não é nem daqui. Só que as expectativas de lá afetam as expectativas daqui. Então, o humor começa a ficar um pouco complicado depois das 3h30 e depois que Jerome Powell fala. Por quê? A decisão em si não trouxe surpresa. Surpreendeu 0 pessoas porque a taxa de juros foi mantida como esperado. Então, até aí estava tudo bem, né? Até aí era o que o mercado estava esperando que fosse acontecer. A taxa de juros ficou no mesmo patamar lá nos Estados Unidos, só que o Banco Central ele deixou uma coisa muito clara no comunicado, que ele não tem pressa para cortar juros. Então, quando ele fala que ele não tem pressa para cortar juros, o que já começa a acontecer lá nos mercados de juros futuros, lá nas expectativas de juros? Elas começam a subir. Então, nesse momento, a gente tem a virada da bolsa para o negativo. Lá em Nova York, as expectativas não estavam tão positivas quanto aqui. Lá em Nova York, as bolsas já estavam experimentando uma queda desde o começo do dia, tanto que o S&P 500 caiu 1,36 e a Nasdaq caiu 1,46. Então, um dia já que inicia negativo em Nova York, mas acelera as quedas depois da fala do Jerome Powell. Mas não para por aí, porque se a gente começa a ter expectativa de juros futuros mais altos lá nos Estados Unidos, né, essas expectativas crescentes, lembram das famosas treasuries, que são os títulos de dívida dos Estados Unidos? Eles também começam a ter a sua aceleração de taxa. E isso faz com que saia dinheiro daqui para buscar refúgio nessas treasuries. Então, além de ter queda na bolsa, que até apontava para um dia positivo no começo, a gente tem alta do dólar, porque o dinheiro sai dos mercados emergentes, sai do mercado de risco como um todo, lá de Nova York também, para buscar ganho nessas taxas que estão acelerando durante a coletiva de Jerome Powell. E aí ele falou alguns pontos que eu separei aqui para vocês. A inflação ainda incomoda, o que é também um recado que não vai ter pressa para cortar juros, e incomoda mesmo com a trégua, e o mercado de trabalho começou a perder força, mas não o suficiente para mudar o plano. Então ele fala 2 coisas aqui que acendem alerta lá no mercado dos Estados Unidos e chega ao Brasil. Que o mercado de trabalho, eles olham muito, a gente precisa pensar isso com a cabeça do mercado, com a cabeça ortodoxa de um banco central, de que se o mercado de trabalho está perdendo força, mas não o suficiente como eles esperavam, não está enfraquecido como eles esperavam, não é hora de cortar juros. A inflação está arrefecendo, mas não tanto. Então a gente também não vai cortar juros, ainda mais no momento que o petróleo pode pressionar a inflação. Ainda que segurar juros nesse patamar, como eu sempre falo e gosto de frisar, contrapondo essa visão ortodoxa, não vai resolver o problema. Mas é a justificativa, é o pretexto, e isso já vai puxando um gancho para o que a gente vai falar daqui no Brasil daqui a pouco. E para completar, não teve consenso. Então, não foi uma decisão unânime.
todos os diretores, os dirigentes votaram na mesma direção. Não, teve um que votou por corte. E aí, quando você não tem esse consenso entre quem decide, o mercado começa a olhar mais atentamente para as decisões de juros. E aí a gente sabe que tem a alta do petróleo, que voltou a subir ontem, então aquela queda só não foi maior porque a Petrobras segurou o Ibovespa num patamar ainda menos negativo, porque o petróleo continuou acelerando. E a gente sabe que na cabeça, como eu falei, do mercado, se sobe petróleo, qual que é a expectativa? Inflacionária em cadeia. Ah, mas não vai resolver o problema subir juros? Não tem problema, eles vão continuar usando o único remédio que eles conhecem, é como dar um antibiótico sem saber a causa da febre. Então eles vão continuar dando aquele remédio, porque é o que eles sabem que está ali na caixinha de remédio deles, está na caixinha de ferramenta, eles vão usar aquela ferramenta, ainda que ela não seja efetiva para combater esse tipo de inflação. Mas é o remédio que é dado, é o que é mais conhecido, é o que é utilizado e o mercado sabe disso. Então, lendo esse comunicado ou ouvindo Jerome Powell falar, as expectativas de juros já começaram a pipocar e levaram todo mundo para o negativo. E isso explica muito também do que a gente viu no comunicado do Copom. Eu fiz toda essa introdução porque isso puxa muito para o comunicado do Copom, que colocou algumas justificativas muito parecidas com as do Jerome Powell. E como eu falei para vocês, o comunicado do Copom é previsível, foi grande parte copia e cola, com algumas mudanças, claro, porque a taxa de juros caiu, então tem toda a explicação da queda da taxa de juros, mas apesar da taxa de juros ter caído 0,25 ponto percentual e ter ido para 14,75, a gente ainda está entre as maiores taxas de juros reais do mundo. Então, mesmo com esse corte, a gente ainda está lá no pódio das taxas de juros reais. Não perdemos o posto. E aqui é uma coisa muito interessante, porque a gente separou algumas falas do comunicado do Copom para falar com vocês, mas antes vamos ver essa trajetória da taxa de juros para entender como estava ali há algum tempo e a que nível ela chegou, a que ponto chegamos. Depois essa queda na taxa de juros bem levinha, que não leva para patamares próximos dos que a gente estava há algum tempo. Mas aqui eu acho que o que mais importa é a justificativa e os pontos que apareceram no comunicado, até para justificar o corte e para não sinalizar. Então vamos colocar primeiro na tela esse gráfico para vocês verem do que eu estou falando. Aqui é um comportamento de taxa de juros ao longo do tempo, tá? Então tem desde 2022 em todas as decisões do Comitê de Política Monetária. E aqui a gente vê que a taxa de juros lá em 2022, 2023 ficou ali em 13,75, começou a cair, chegou a 10,5 ali em 2024, mas depois disso ela passou a acelerar de novo. 10,75, 12,25, 14,25 e 15. E aí ela fica em 15, nesse patamar absurdo de taxa de juros, na decisão de 18 de junho de 2025 até a última decisão lá em janeiro. Em março, ela tem esse pequeno corte de 0,25. Então a gente já está experimentando patamares de Selic alta, se a gente pensar, desde aqui de 2024, porque 12,25 pode parecer que não, perto desse patamar que a gente está hoje de 15, que já chega a ser estapafúrdio, que é esdrúxulo, mas 12,25 já é uma taxa de juros alta. Então, se essa é a expectativa de fim de corte, né, então quando os cortes terminarem em 2026, a gente volta para 12,25, é isso que o mercado está esperando, ainda é um patamar de juros alto. Com um corte de 0,25, a gente nem saiu do lugar no pódio dos juros reais. A gente não tem uma perspectiva inflacionária tão grande, nem um aumento de perspectiva inflacionária que justifique uma taxa de juros tão alta. Então, quando a gente desconta a inflação da taxa nominal é isso que vocês estão vendo aqui, 14,75. Aí a gente tem uma inflação projetada para o fim do ano. Você pega essa taxa que está sendo praticada, agora de 14,75, e desconta a inflação. O ganho acima da inflação é o chamado juros real.
Então, mesmo descontando, mesmo caindo os juros, como a nossa inflação não é uma coisa galopante, não é uma coisa extraordinária, não está em patamares de outros países que disputam, inclusive, com a gente esse pódio, como é o caso da Turquia, você desconta a inflação, que está até abaixo do teto da meta nas projeções, e você ainda tem uma taxa de juros enorme aqui no Brasil. E isso atrai recurso estrangeiro para especular com a nossa dívida, para especular com os nossos juros, porque é realmente um juro atrativo para quem quer ganhar no curto prazo e sem risco, né? Você senta num título de 14,75 agora e vai ganhar isso ao ano sem risco, né? Não é em um país que está com instabilidade. Por isso que eu sempre falo, eu queria muito entender que risco é esse que justifica uma taxa de juros tão alta por tanto tempo, né? E mesmo que a gente pegue o patamar anterior, antes de começar a subir, ainda era alto. Então, mesmo que volte para ele, a gente vai continuar com uma taxa de juros alta aqui no Brasil em comparação com os nossos pares. E aí a gente separou a justificativa disso. Então, vamos ver o comunicado do Copom, que a gente separou um trechinho e depois eu leio outros trechinhos para vocês. Vou colocar aqui na tela para vocês lerem comigo. O Copom decidiu reduzir a taxa básica de juros para 14,75 ao ano e entende que essa decisão é compatível com a estratégia de convergência da inflação para ao redor da meta ao longo do horizonte relevante. Aqui o que ele está falando para vocês, tá? Vou parar aqui, vou pausar um pouquinho, vou explicar e a gente volta. Ele está falando que a taxa de juros em queda ainda é compatível com a estratégia de convergência da inflação para o redor da meta de longo prazo, que é ao longo do tempo. Aí você vai perguntar para mim, mas Débora, já não está abaixo do teto? Mas não é o teto que eles estão olhando. Eles estão olhando lá, o alvo do Galípolo, o alvo do Banco Central não é o teto. Eles não querem ficar perto do teto, eles querem chegar no centro da meta de 3% de inflação. Enquanto estiver rondando esses 3%, ok, mas se começar a ficar um pouco acima disso, já não justifica corte. Então, eles vão cortar desde que isso seja compatível com a convergência, né, para levar a inflação para esse centro da meta, que é muito discutível se é real ou não. Eu nem vou entrar nesse aspecto. Vamos continuar aqui. Sem prejuízo do seu objetivo fundamental de assegurar a estabilidade de preços, essa decisão também implica a suavização das flutuações de nível da atividade econômica e fomento do pleno emprego. Porque não sei se vocês sabem, parece que o Banco Central só tem uma função, que é levar a inflação para a meta. Fazer política monetária para levar a inflação para a meta, mas não é a única função. O Banco Central, a política monetária, na verdade, tem outras funções. Ela tem que garantir, né, o nível de atividade econômica e o fomento do emprego no Brasil. Não pode desbalancear as coisas. Mas a gente sabe que uma taxa de juros alta, a longo prazo, tende a atrapalhar a atividade econômica, a esmagar, enforcar, sufocar a atividade econômica e isso, consequentemente, acaba impactando o emprego. Então tem que ter um equilíbrio entre as três partes. Não dá para priorizar só ali a estabilidade de preço a qualquer custo, embora a gente veja isso com muita frequência. Eles colocaram esse parágrafo aqui só para dizer que eles estão olhando, porque a gente sabe que principalmente vai ser a busca da convergência para a meta de 3%, muito discutível se é alcançável ou não. E aí eu separei um outro trecho que vem depois desse, que é quase ali, né, a sinalização que não foi feita. Então, o que o mercado queria desse comunicado? Caiu a taxa de juros, a gente já esperava, corte de 0,25, estava lá em todas as nossas projeções. E o que vem depois? Vai continuar corte? Vai continuar tendo? Vai ser conta-gotas? Vão ser cortes mais fortes? Não teve sinalização como eu esperava. Eu não esperava uma sinalização, ainda mais em um cenário mais conturbado. Agora, se não teve sinalização antes, quem dirá agora? Eu imaginava um comunicado, e já falei isso para vocês, um comunicado que fosse ali falar que vai analisar os dados, vai acompanhar de perto, que a situação do petróleo e do Oriente Médio, as duas situações vão pressionar os preços, que tudo isso vai fazer com que o Banco Central fique naquele compasso de espera, acompanhando as coisas de perto para aí sim decidir. Eu não achei que eles fossem sinalizar nada nessa decisão. E foi o que aconteceu.
No cenário atual, caracterizado por forte aumento de incerteza, o comitê reafirma serenidade e cautela na condução de política monetária. Serenidade e cautela, né? Eu acho que está sendo sereno demais, porque essa taxa de juros já está alta há muito tempo. Mas vamos continuar aqui. De forma que os passos futuros e do processo de calibração da taxa básica de juros possam incorporar novas informações. E aí entra aquela coisa, a gente vai acompanhar de perto as novas informações, os novos dados, porque as coisas podem mudar, então a gente não pode se comprometer, não pode falar que vai cortar. Vamos continuar aqui. Para incorporar novas informações que aumentem a clareza sobre a profundidade e extensão dos conflitos do Oriente Médio, não falei que isso ia aparecer, eu tinha certeza, petróleo, Oriente Médio, pressão nos preços, isso com certeza ia aparecer. Ainda como seus efeitos diretos e indiretos sobre o nível de preços ao longo do tempo. Então falou, não sinalizou nada, não trouxe nenhuma informação relevante para os próximos passos, a não ser que eles vão acompanhar de perto, vão ver os dados, vão acompanhar com calma a questão do Oriente Médio e quanto isso vai afetar direta e indiretamente o nível de preços. Não sinalizou, não falou que vai continuar cortando, não falou que pode subir, realmente não disse nada. O parágrafo aqui, a não ser o que a gente já esperava, você que assiste Mercado em Investimentos já esperava também, que é essa justificativa para não se comprometer com próximos cortes e não falar que vai cortar e depois não cortar, ou falar que vai manter e depois cortar, porque isso desagrada também o mercado financeiro. E eu vejo aqui como um aceno também. Todos os dois parágrafos que a gente leu são um grande aceno para o mercado. Eles estão falando para o mercado, aí quase com a bênção, inclusive, do mercado, se a gente pegar as últimas projeções, mas quase ali conversando, como se estivesse numa mesa de bar com o mercado, falando, olha, a gente vai olhar de perto aqui, então se der para cortar, a gente vai cortar. Colocou aquela parte das estabilidades, do emprego e da atividade econômica quase por obrigação, na minha opinião aqui, mas falou do centro da meta. Então, que só vai cortar se isso tiver realmente possibilidade de convergir a inflação para o centro da meta. E para quem liga para centro, você vai ficar um pouquinho acima para cobrar isso do Banco Central, para entrar ali com uma pressão mais forte, mexer com o mercado cambial, mexer com o mercado de juros, é o mercado financeiro. Não sou eu, não é você. Então, aqui eu vejo essa conversa em mesa de bar com o mercado, quase que deixando ali explicadinho porque ele não vai se comprometer com o corte agora e também essa possibilidade de olhar que a decisão é compatível agora, mas caso não seja, isso pode ser mudado. Então é assim, fica tranquilo que se a coisa desandar, não precisa botar pressão nos juros futuros, não precisa botar pressão no dólar, que se a coisa desandar, a gente não vai cortar juros, a gente segura aqui, embora a gente tenha que pensar na estabilidade de preços, da estabilidade econômica e de emprego. Então, basicamente, algumas novidades no copia e cola, eles mudaram alguns parágrafos para não fazer igual, virou aquela coisa, copia, mas não faz igual, e eu acho que esses últimos parágrafos, são importantes para entender o não comprometimento do Banco Central com futuros cortes. Me despeço por aqui. Dia de decisão de juros é difícil da gente falar de outra coisa, porque toma muito tempo, tem que ler o comunicado, tem que fazer a tradução disso para vocês, mas amanhã a gente volta, inclusive trazendo novos desdobramentos da questão dos combustíveis. Vamos começar por isso, até para fazer uma linha do tempo com vocês, de a quantas anda essa questão dos combustíveis. E agora vou entregar para os nossos vizinhos de cima hoje no Rolê ICL, William De Luca, Guga Noblat e Sarazara. Hoje é dia de trio, então vocês estão em mais do que excelente companhia. E antes de me despedir, vou só pedir para vocês deixarem o like aqui no vídeo do nosso canal e se inscreverem para não perder qualquer novidade. Então fica com a gente, dá o seu joinha e vai curtir o Rolê ICL. Um beijão e até lá! O ICL está em todo lugar, na palma da sua mão, na TV da sua casa e até nos seus ouvidos.
Para ir além da manchete e mergulhar com apuração e contexto de verdade, acesse iclnoticias.com.br. Siga o ICL, compartilha e vem com a gente. Informação para quem pensa. Todos os dias, as principais notícias do Brasil e do mundo direto no seu WhatsApp, com informação de qualidade e sem fake news. Escaneie agora o QR Code e entre para o canal do ICL Notícias. Informação que importa onde você estiver.